Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 2. Eu tô meio chorão nos últimos dias. Um pouco mais do que o normal. Não sei se eu tô quebrantado, se eu tô ficando chorão mesmo, se eu tô envelhecendo, não sei o que está acontecendo. E, bom, agradecer o convite. É uma honra sempre falar aqui, pastor. Eu também sou daltônico, acredita? Glória a Deus, né? Eu não costumo falar isso para todo mundo, porque o pessoal começa a perguntar: que cor que é sua camiseta? Que cor que é isso aqui? Que cor que é aquilo ali? E eu sei que eu estou com uma camiseta amarela. Brincadeira. Tô brincando. Gente, obrigado pela recepção. Toda vez que eu venho aqui eu fico muito feliz. Todas as pessoas assim abrem um sorriso. Seja bem-vindo. Eu começo a me sentir em casa. E a gente chegou aqui umas 10h15, já estava tendo tempo de oração. Eu já comecei a sentir a presença de Deus. Charles Finney disse que sem muita oração e lágrimas não há avivamento. Eu vi pessoas chorando ali no fundo, eu vi pessoas derramando lágrimas, orando, pude sentir a presença de Deus. Muito bom isso, muito bom mesmo. E depois o louvor e a alegria, e cara, é tão lindo o reino de Deus. Mas vamos lá. Em Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu vou passar por toda a Bíblia, tá bom, gente? Então eu vou falando alguns versículos, algumas passagens, e vocês vão acompanhando comigo. Mas antes de ler essas passagens, bom, nós sabemos a respeito da criação. Deus criou todas as coisas lá em Gênesis 1. E Ele foi criando tudo que a gente enxerga hoje. Ele criou a terra, Ele criou o mar, Ele criou as árvores, Ele criou os animais, Ele criou tudo, até que Ele criou o ser humano. Então Ele cria todas as coisas com a sua palavra. Ele vai dizendo: haja luz, e a luz aparece. Ele diz: haja isso, e aquilo aparece. Até que o homem Ele cria de maneira diferente. A Bíblia diz que com as suas próprias mãos Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Versículos 7 e 8 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem tornou-se ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Então Deus Ele cria todas as coisas, e quando Ele vai criar o homem, Ele pega o homem do pó da terra, Ele cria o homem com as suas próprias mãos, e nas suas narinas Ele sopra o fôlego de vida. Ruá, certo? A última vez vocês me ensinaram aqui. Ele sopra o fôlego de vida na narina do homem. E aí Ele faz um jardim. Ele faz um ambiente perfeito. Ele cria toda aquela situação para que Ele possa ter relacionamento com o homem, para que o homem possa também ter relacionamento com Deus. Tudo é muito lindo. A Bíblia diz que nascia um rio da terra que regava todo o jardim. Deus descia ao jardim na viração do dia para encontrar com o homem, e eles conversavam. Eles tinham um relacionamento íntimo, eles eram amigos, eles passavam um tempo ali conversando. Então você imagina um ambiente perfeito, um lugar perfeito, com um Deus perfeito, tudo maravilhoso. E Deus Ele dá uma direção para o homem. Ele fala assim: olha, você pode comer e se alimentar de todos os frutos que estão nesse jardim, exceto de um. Lá no versículo 16 e 17 de Gênesis 2. Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Em outras versões, conhecerá a morte. E cara, é incrível como nós somos falhos. Não demora muito, o homem cai. Lá em Gênesis 3, só 3 capítulozinhos, o homem já caiu. Em Gênesis 3, o homem faz a única coisa que Deus tinha falado para ele não fazer. Ele come desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele dá ouvido para a serpente fala assim: olha, é verdade que Deus falou para você não comer desse fruto? Ele falou para que você não comesse desse fruto, porque a partir do momento que você comesse desse fruto, você se tornaria igual a ele. Então aquilo parece atrativo aos olhos da mulher, ela come daquele fruto, ela dá para Adão, ele come daquele fruto e eles caem. Eles percebem a sua própria nudez, eles ficam com vergonha e eles fogem de Deus.
Eles se escondem entre as árvores. E a Bíblia diz que quando Deus, assim como nos dias anteriores, desce para se relacionar com o homem e com a mulher, eles já não estavam mais lá. Eles já não estavam prontos para receber o Senhor. E Deus, ele fala assim para eles: onde você está? E eles estão escondidos, eles estão com vergonha por conta da sua nudez. E eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que a partir do momento que o Senhor desceu ali no jardim para ter comunhão com o homem, com a mulher, eu imagino como aquilo não entristeceu o coração dele. Poxa, vocês tinham de tudo aqui, vocês podiam comer todos os frutos, só um, vocês tinham pleno acesso a mim, vocês ainda não tinham conhecimento do pecado. Sabe quantas vezes nós não achamos que nós somos mais sábios do que Deus, e nós queremos viver as nossas próprias vontades e não viver as vontades de Deus, julgando que as nossas próprias vontades são maiores, julgando que os nossos planos são mais altos. E eu imagino Deus se perguntando para o homem, para a mulher: por que você está tão distante de fazer aquilo que eu te criei para fazer? Era para você estar no jardim, era para você estar comendo dos frutos, menos daquele, era para você continuar esse relacionamento comigo. Nós éramos amigos. Por que você está se escondendo de mim? Nós éramos amigos. Por que você está fugindo de mim? Mesmo tendo tudo disponível no jardim, por que fez a única coisa que eu pedi para não fazer? Sabe, lá em Gênesis, aliás, lá em Jeremias, conhecido como profeta chorão, eu tenho lido Jeremias, os meus devocionais, cara, e eu acho que é por isso que eu tô chorão. Já faz um tempo que eu tenho meditado e lido aquelas passagens, e cara, esses dias o Senhor me confrontou muito com Jeremias, o capítulo 3, versículo 19 e 20, que eu imaginei a dor no coração de Deus, sabe, quando o homem que Ele criou para ter relacionamento com Ele se afasta. A Bíblia diz assim: como eu gostaria de tratá-los como filhos, meu maior desejo era lhes dar essa linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamassem de pai e que jamais se afastassem de mim, mas você me traiu, povo de Israel. Foi como esposa infiel que abandona o marido. Eu, Senhor, falei. Sabe quantas vezes nós não erramos, nós não caímos, e nós temos aquela sensação de que Deus está extremamente frustrado com a gente. Esses dias uma menina chegou para mim, uma menina que eu lidero lá no ministério em Campinas, e ela falou assim: olha, poxa Lucas, faz semanas que eu não busco a Deus, faz muito tempo que eu não busco a Deus, e eu estou com medo de me achegar na presença dEle, porque parece que vai doer, parece que Ele vai expor assim o que eu fiz de errado, assim, escrito assim no telão, ó: Lucas Gripe não buscou a Deus por uma semana. Parece que Ele vai expor para todo mundo o meu erro, a minha queda, a minha falha. Eu lembro que eu virei para ela e falei assim: olha, Deus, Ele não está bravo com você, Ele está com saudade de você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um bom pai. A gente tem uma imagem errada de Deus porque muitas vezes nós tivemos experiências ruins com os nossos pais, com as nossas vidas, e de acordo com aquilo que a gente é exposto ao longo da nossa vida, a gente acredita que Deus vai tratar nós da mesma forma, mas não. Deus, Ele é um pai perfeito, Ele vem estabelecer um novo padrão de paternidade. E aí acontece que lá no jardim, Deus, Ele vai falar com o homem, e o homem joga a culpa na mulher. Não, foi a mulher, e o pior, que tu me deste. Joga a culpa na mulher e a culpa em Deus. Olha só que absurdo. Olha só como a gente é parecido, né, com Adão e Eva. E a mulher joga a culpa na serpente. Não, foi a serpente que me enganou. Então um vai jogando a culpa para o outro e parece que ninguém assume a responsabilidade de ter desobedecido a única coisa que Deus tinha direcionado eles para que obedecessem. Até que em Gênesis 3:21, Deus faz roupas de pele de animal para Adão e Eva. As peles eram uma recordação da inocência perdida, da morte como resultado do pecado e da promessa de um sacrifício perfeito. Aqui parece surgir um padrão, aqui parece surgir algo que
vocês conhecem da Bíblia, eu vi que tem um monte de programação aqui, né, ao longo da semana. Então aqui parece que surge um padrão, um sistema de sacrifício. O homem peca, alguém é sacrificado e a nudez é coberta. O homem peca, alguém é sacrificado e o pecado é perdoado. O homem peca, alguém é sacrificado e o sangue desse sacrifício restaura. Deus estabelece algo dito para nós em Hebreus 9:22, de fato, segundo a lei, tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Surge um sistema de sacrifício que aparece em todo o Antigo Testamento. Agora, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, a partir do momento em que o homem deu essa liberdade para o Satanás, aparece esse sistema sacrificial, em que somente com derramamento de sangue o pecado poderia ser perdoado. Então muita coisa rola a partir disso. A partir do momento que o pecado entra no mundo, cara, lá em Gênesis 6 já está tudo completamente perdido. Caim mata Abel, os netos de Deus, né? Bonzinhos. Caim mata Abel, a raça humana se corrompe de uma maneira absurda, vem o dilúvio com Noé, nasce Abraão, Deus libera promessas sobre Abraão, até que finalmente nasce Isaac. Eu falei tudo isso para praticamente chegar nesse ponto. Aqui, algo muito importante acontece. Nasce Isaac, a partir de uma promessa que Deus tinha liberado para Abraão. Olha, a partir da sua vida, você terá muitos descendentes, você gerará uma nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu, mas será uma nação a partir da filha da tua esposa. Então a gente já sabe que Abraão gerou Ismael antes, por conta da ansiedade, não sei, mas ele pede para Abraão sacrificar Isaac. Nasce Isaac, fruto de uma promessa de Deus. Nasce Isaac, algo que Deus tinha entregado para Abraão. E aí de repente o próprio Deus que entregou Isaac para Abraão pede para que ele sacrifique-o. Esquisito, mas Abraão ele não bambeia. Eu acho que ele tinha aprendido a lição de que vale a pena confiar e esperar em Deus. E aí Deus fala assim para ele: olha, você vai levar o teu filho Isaac para ser sacrificado. Então a Bíblia diz que Abraão nem contesta, ele não pergunta por quê, ele não fala nada, ele acorda, ele pega Isaac pela mão e ele começa a levar para o lugar de sacrifício. E lá em Gênesis 22, Isaac ele faz uma pergunta para Abraão que introduz um dos principais temas do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Gênesis 22, capítulo 7. Isaac se virou para Abraão e disse: Pai. Abraão disse: sim, meu filho. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta é uma pergunta que introduz um dos principais temas do Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Aonde está o cordeiro? E essa pergunta ela começa a ecoar por toda a história. Onde está o cordeiro? A gente sabe que a partir do momento que Isaac fez essa pergunta e que Abraão pegou ali um instrumento para sacrificar o seu próprio filho, apareceu um cordeiro ali enroscado na árvore, e Deus fala assim: não, Abraão, não faz isso, o cordeiro é esse aqui. Então Abraão desce junto com Isaac. Mas será que esse era o cordeiro que Isaac tinha perguntado? Será que aquele cordeirinho ali era a resposta para essa pergunta? A palavra cordeiro ela vai aparecer no Antigo Testamento 40 vezes, é algo muito importante a ser estudado. Quem que é esse cordeiro? Quando veremos esse cordeiro? Será que é aquele cordeiro encontrado nas árvores do monte? E a história continua, surge Jacó, ele tem filhos que dá origem às tribos de Israel, e a pergunta continua ecoando: onde está o cordeiro? Vem José, leva todo o povo israelita para o Egito, eles passam 430 anos aproximadamente no Egito, eles se tornam escravos, nasce Moisés, um grande libertador, e essa pergunta ela continua ecoando: aonde está o cordeiro? Até que Moisés ele se precipita,
ele mata ali um egípcio, ele foge do faraó para o deserto, ele passa 80 anos praticamente vivendo ali, 40 anos no palácio, depois 40 no deserto, até que Deus, a Bíblia diz que o clamor do povo chega aos ouvidos de Deus. O povo estava passando por um contexto de tremenda opressão por parte dos egípcios, e Deus se lembra da promessa que ele tinha a respeito de Moisés, e a Bíblia diz que ele aparece num arbusto em chamas para Moisés, e ele chama Moisés, aí Moisés começa a se apresentar na frente do faraó, faz lá a parada das 10 pragas, eles começam a viver uma parada muito doida, até que chega a primeira Páscoa. E aí o que acontece? Olha, à noite vai passar um anjo da morte aqui na rua, mas as famílias israelitas precisariam sacrificar um cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro nas laterais das portas, e as portas que tivessem esse sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria para matar o primogênito deles. Será que esse era o cordeiro? Seria muito legal. Sim e não, né? Se ninguém conhecesse a história de Jesus, porque vocês sabem onde eu vou chegar. Mas é bom que todo mundo conhece, né? Glória a Deus. Mas essa pergunta ela fica ecoando e começa a surgir um monte de cordeiro na parada. Surge lá o cordeiro da primeira Páscoa, o cordeiro de Moisés, depois a respeito desse sistema sacrificial, onde um cordeiro ele era sacrificado uma vez por ano, para perdão dos pecados do sumo sacerdote, e também para perdão dos pecados de toda a tribo, de toda a nação de Israel, e isso continuamente continua aparecendo, a história continua. Surge Josué depois de Moisés, juízes, os reis, Davi, Salomão, profetas maiores, profetas menores, e essa pergunta continua ecoando: onde está o cordeiro? Até que de repente, a partir de Malaquias, tem um período de silêncio, pastor. Um período em que não surge nenhum profeta, um período em que parece que Deus ele não está falando mais com ninguém, um período em que talvez as promessas de Deus elas se tornam incertezas no coração de muitos, um período de muita dificuldade, um período em que parece que as pessoas não conseguiam enxergar Deus e nem ter uma direção. Aproximadamente 400 anos de silêncio da parte de Deus. A gente vai estudar depois que é denominado um período interbíblico em algumas bíblicas, em algumas bíblias, bíblicas não, né? Em algumas bíblias, de Malaquias até Mateus, tem umas páginas em branco ali, que é uma representação desse período interbíblico. Silêncio da parte de Deus. E onde está o cordeiro? Aquela pergunta de Isaac, ela ainda ecoa na história. Surgiram muitos cordeiros ao longo do Antigo Testamento, cordeiros que foram sacrificados, mas parece que não foi suficiente, parece que não foi perfeito, parece que não foi da maneira com que, parece que estava faltando algo, sabe? Até que nasce uma voz profética. Depois de 400 anos, nasce um profeta com uma mensagem. Todos estão em silêncio, nenhum profeta está falando, ninguém mais está profetizando, ninguém mais está falando acerca de Deus, ninguém mais está falando da parte de Deus, nenhum doido apareceu lá para falar assim diz o Senhor. Está tudo muito quieto. Talvez muitos tivessem perdido a esperança, escutavam experiências de um Deus real de muitos anos atrás, escutavam experiências de um Deus, mas que parecia que só estava na história. E nasce uma voz profética que entrega uma mensagem. Olha o que ele diz em João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de 400 anos de silêncio da parte de Deus, surgiu um doido que se alimentava de animais, que se vestia todo estranho, mas que apontou para alguém e disse: sabe aquela pergunta feita por Isaac muitos anos atrás? Sabe esse sistema de sacrifício
por anos e anos, que apontava para um cordeiro, é para esse cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele aponta para Jesus. João Batista, o precursor, aquele que por Jesus foi denominado o maior profeta nascido de mulher, ele aponta para Jesus dizendo que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele responde essa pergunta, ele nasce como uma resposta, uma mensagem, a esperança. Talvez o coração de vocês tenha perdido a esperança. Talvez o coração de vocês tenha perdido a esperança nessa promessa de escutar a voz de Deus, de ter uma direção da parte de Deus, de ter uma experiência com Deus, mas eis o Cordeiro, eis o Messias prometido. E aí de repente esse Messias, ele começa a fazer umas coisas que ninguém fazia. João Batista, ele tinha 2 discípulos, André, irmão de Pedro, e João, filho de Zebedeu. E esses 2 discípulos, eles começam a seguir Jesus, e eles começam a ver esse Cordeiro de Deus tendo umas experiências muito diferentes, cara. Eles começam a ver um homem que não tinha pecado, eles começam a ver um homem extremamente devoto e piedoso, eles começam a ver um homem simples, mas que ao mesmo tempo tinha um coração incomparável. Eles começam a ver um homem extremamente justo, o único justo, íntegro e reto que pisou na face da terra. Eles começam a ver esse homem caminhar ali pela região da Judeia, pela Galiléia, realizando milagres. Eles começam a ver esse homem expulsando demônios. Eles começam a ver esse homem curando enfermos. Eles começam a ver esse homem trazendo esperança para pessoas completamente perdidas. Eles começam a ver esse homem falando que o pecado de algumas pessoas estavam perdoados. Como assim? Vocês já pararam para pensar por que Jesus falar que os pecados de alguns estavam perdoados escandalizavam tantos religiosos? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você fala assim para alguém, olha, eu te perdoo, não é porque essa pessoa te feriu? É ou não é? Amém? Então, quando Jesus ele chegava para as pessoas e falava, olha, os seus pecados estão perdoados, isso significava que quando essa pessoa pecava, aquilo feria ele. Está vendo como a parada é mais embaixo? É como se Jesus estivesse falando assim, ei, eu sou o próprio Deus caminhando entre vocês, porque a partir do momento que vocês falham com Deus, vocês falham comigo. E os discípulos começaram a ver tudo isso. Cara, imagina que doideira. João Batista, que era respeitado por muitos, que era reconhecido como profeta por muitos, aponta que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, que era reconhecido por muitos como o verdadeiro profeta, ele encontra com Jesus e ele fala assim, olha, eu não sou digno de desatar suas sandálias. João Batista, que era extremamente respeitado na época, ele fala assim, olha, convém que esse cara aí, esse carpinteiro, essa pessoa simples cresça e que eu diminua. E João Batista começa a pregar essa mensagem, e Jesus ele começa a realizar milagres, ele começa a se tornar popular ali, ele começa a ser perseguido, ele começa a fazer muitas coisas boas também. Me recordo de uma passagem em que Jesus ele multiplica os pães e os peixes. Imagine os discípulos, gente, agora se coloca na história, imagine os discípulos vendo isso. Logo depois da morte de João Batista, um período difícil para Jesus, porque ele era primo de Jesus. Logo depois da morte de João Batista, e eles tiveram uma história muito massa. Eu tenho uma inveja santa assim de João Batista, cara, porque ele batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus como uma pomba, e ele escutou a voz de Deus falando, olha, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. João Batista ele teve um contato com a Trindade, e aí de repente João Batista, por pregar a verdade, ele é morto. Ele confronta lá o rei Herodes por conta de um adultério. Obrigado, pastor. Pregar sem esboço às vezes é complicado. Mas ele confronta o rei Herodes por conta de um adultério. Não, se bem que eu estou com esboço aqui, mas não está escrito isso. Enfim, ele confronta o rei Herodes com adultério e ele tem a cabeça decapitada. E Jesus recebe essa notícia, cara, e ele vai para o deserto. Jesus ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem, ele tinha uma alma, ele tinha sentimentos. Eu imagino que um tempo difícil para Jesus, mas a Bíblia diz que ele vê uma multidão atrás dele e ele se compadece.
naquele momento difícil para ele, ele se compadece da multidão, ele prega, ele começa a curar, e no final ele vê a multidão com fome, ele multiplica os 5 pães e os 2 peixinhos, ele alimenta toda aquela multidão, e aquela multidão, talvez no auge do ministério de Jesus, talvez no auge da sua popularidade, no momento deles darem um golpe em Roma e Jesus assumir o reinado, Jesus assumir todo o império, aquela multidão decide fazer Jesus rei, e aquele simples carpinteiro, ele foge. Ele fala para os discípulos assim: olha, vão lá para o mar da Galileia. Ele desaparece. Cara, os discípulos começam a ver uma pessoa que não queria um trono terreno. Os discípulos começam a ter uma experiência com um homem tão simples, com um homem tão maravilhoso, com um homem que tinha o maior coração de todos os homens que já pisaram aqui, e que não estava preocupado em ser um grande líder político, uma pessoa extremamente famosa. Ele não queria isso, e ele foge quando as pessoas queriam fazer ele rei. E aí os discípulos estão lá no mar da Galileia, aí acontece uma tempestade, e de repente quem que aparece andando sobre as águas? O simples carpinteiro também anda sobre as águas. Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro tem aquela experiência incrível com Jesus. Ele entra no barco e eles vão para outra extremidade ali do mar da Galileia, e a multidão segue Jesus. A multidão vai atrás de Jesus, e Jesus, ele não vem com uma mensagem para agradar a multidão. Olha, gente, vem aqui, vamos ficar todos reunidos, vamos montar uma... Não, cara, eu sirvo uma igreja gigantesca, esse não é o problema. Mas vamos montar uma mega igreja aqui, vamos ficar todo mundo aqui comigo, que não sei... Cara, não. Jesus, ele fala assim: olha, vocês estão me seguindo porque vocês estão com fome. Vocês estão me seguindo porque vocês querem pão e peixe. Vocês não estão entendendo a mensagem do Evangelho. A verdade é que eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí Jesus, ele vem com uma palavra difícil para eles. Ele fala assim: olha, vocês vão comer da minha carne, vocês vão beber do meu sangue. E aquilo não entra na cabeça da multidão, não entra na cabeça de algum dos discípulos, dos 120, e a partir desse momento, dessa mensagem, muitos abandonam Jesus. E aí Jesus vira para os 12 e fala assim: olha, e vocês? Vocês também vão me abandonar? Porque duras são as minhas palavras. E aí Pedro, ele toma a frente, ele fala assim: olha, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Cara, os discípulos começam a ter esses tipos de experiência. Eles veem Jesus encontrando uma mulher que foi pega em flagrante adultério, que merecia ser apedrejada até a morte segundo a lei, agindo com misericórdia e justiça, né? Se você for estudar a passagem profundamente, você vai ver que deram uma armada ali para ela. Mas ele vê aquela mulher completamente exposta, nua, sem esperança, talvez se sentindo merecedora da morte. Os discípulos veem Jesus olhando para aquela mulher e não condenando ela, falando assim: olha, aquele que não tiver nenhum pecado, de todos os santos aí, os religiosos, os líderes, os bonzinhos, aqueles que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E dos mais velhos até os mais novos, todos começam a sair dali. E aí Jesus fala para aquela mulher: olha, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Cara, os discípulos, eles começam a ver tudo isso, talvez muita esperança no coração deles. Eu não sei vocês, mano, mas imagina você andar e ser amigo do próprio Deus que se fez carne, do próprio Verbo encarnado, um Deus passeando entre os homens, e você sendo amigo dele. Eu imagino Pedro, eu imagino o coração de Pedro vendo tudo isso acontecendo. Véi, já era, eu fiz a melhor conexão do mundo. Eu conheci o cara mais incrível desse mundo, um cara que tem uma mensagem que faz eu chorar, um cara que quando eu olho para os olhos dele, parece que a minha vida muda. Talvez a única pessoa que tenha acreditado em mim, em toda a face da terra, talvez a única pessoa que tenha olhado para mim e tenha visto esperança de um futuro nas mãos dele,
talvez a única pessoa que tenha olhado para mim e não me julgado segundo a minha aparência, mas visto o meu coração, talvez a única pessoa que tenha olhado para mim e acreditado na minha vida. E cara, os discípulos começam a ter essa esperança. Achamos o cordeiro. Aquela pergunta que começou lá no começo, óbvio, né? Começo. Aquela pergunta que estava lá no início, foi respondida, e agora é respondida para sempre. Eu estou do lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai dominar o mundo. É óbvio. O meu amigo, ele caminha sobre as águas. Meu amigo faz todas essas coisas. Eu imagino tanto de esperança no coração daqueles discípulos. Cara, que coisa linda. E aí, de repente, no meio de tanta esperança, no meio de tanta expectativa, no meio de tantas coisas sendo geradas no coração dos discípulos, acontece algo. João 19, versículo 30. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou sua cabeça e entregou o seu espírito. Cara, Jesus morre. Como assim? Um homem que ressuscitava mortos morreu. Um homem que caminhava sobre as águas morreu. Um homem, o único, que não merecia a morte, morreu. Imagina na cabeça dos discípulos, um homem que eles não haviam visto nenhuma falha. Cara, a Bíblia não relata isso, mas eu acho que Jesus, ele não era nem mal-humorado, tá ligado? Ele era tipo assim, perfeito, não tinha um dia ruim, não tinha tipo assim, tempo ruim com ele sempre tinha a palavra certa, na hora certa, completamente sábio, perfeito. Gente, a gente não tem noção de como era Jesus, e de repente essa pessoa que nunca falhou, que nunca decepcionou ninguém, aliás, somente aqueles que queriam um reino para si mesmo, né? Mas aquele que nunca havia falhado, de repente está morto, numa cruz, nu, exposto. E cara, somente com João e Maria, sozinho. E aqueles que Jesus, ele passou a vida inteira tentando ajudar, tentando falar, olha, não é por esse caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se arrependa, muda de direção, mataram ele. Eu imagino para os discípulos, e eu me coloco muito no lugar de Pedro. O melhor amigo dele morreu sem a oportunidade dele pedir perdão. O melhor amigo dele viu ele negando pela terceira vez. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro nega ele pela terceira vez, e Jesus, sendo maltratado, sendo julgado, apanhando, sendo humilhado, ele tira a atenção de tudo que está acontecendo e ele olha para Pedro. E cara, Pedro não tem a oportunidade de pedir perdão. Agora o melhor amigo dele está morto. Talvez essa esperança no coração dos discípulos tenha morrido também. Talvez aquela grande expectativa tenha sido perdida. O próprio Deus agora está morto. Aquele que se dizia ser o Filho de Deus agora está morto. E a pergunta que foi ecoada por toda a história volta. Cara, onde está o Cordeiro? Eu achei que fosse esse. Eu achei que a resposta tinha sido dada por João Batista. Mas onde está o Cordeiro novamente? Todos muito tristes, cara. O coração deles partido. Eles não perderam simplesmente um melhor amigo, eles perderam um melhor amigo perfeito. Eles perderam uma pessoa que não tinha falhas, que acreditou neles, uma pessoa que deu esperança de um futuro para eles, uma pessoa que tirou tantas pessoas excluídas pela sociedade
Ele falou: não, há um lugar para você na minha mesa, há um lugar para você no meu reino. Todos estão tristes, sem esperança, até que de repente, João 20, do 11 ao 16, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. E Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro. Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. E aí Jesus fala: Maria. Ela se voltou para ele e exclamou: mestre. Cara, Jesus apareceu. A morte não conteve o Cordeiro de Deus. Ele aparece para Maria, ele aparece para as mulheres, ele aparece para os discípulos, ele aparece para todo mundo. De repente o Cordeiro está no jardim novamente. Parece que a história se repete. O pecado entrou no jardim e deu início a todo um sistema sacrificial, a todo um sistema de sacrifícios. E aí de repente, em um jardim, aparece um Cordeiro que põe fim a esse sistema. E aquele relacionamento que havia sido perdido lá no início é restaurado por conta do Cordeiro, o sacrifício perfeito. Amém? Podem ficar de pé. E a banda aqui pode subir já. Cara, por que eu falei sobre tudo isso? Primeiro porque esse domingo é um domingo muito especial. É um domingo de ceia, onde a gente precisa relembrar o sacrifício de Jesus. É uma mensagem simples. É uma mensagem somente a respeito de Jesus, mas é a melhor mensagem que a gente pode escutar. Cara, é uma mensagem que dá esperança para o nosso coração. Sabe por quê? Porque se a gente vive um momento de perda, um momento de luta, a gente se lembra de que isso aqui é passageiro. Se a gente vive um momento difícil para nós, a gente se lembra de que há uma eternidade. Se a gente vive um momento em que nós erramos, que nós pecamos, que nós falhamos e estamos nos sentindo distantes de Deus, Ele reafirma para nós: olha, eu fui morto pela sua vida, eu fui sacrificado para que você tivesse a sua nudez coberta, eu fui sacrificado para que você tivesse a sua intimidade com o Espírito Santo restaurado. Jesus, ele não morreu só para nos salvar. Jesus, ele não morreu só para levar a gente para o céu. Não, havia algo além, que está sendo comemorado nesse dia também. Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos acesso à pessoa do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em João 16, a partir do versículo 5: agora porém vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá tudo o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque Ele lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês não me verão? E algum tempo depois me verão novamente, eu vou para o Pai. E o que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos.
Jesus, percebendo que desejavam lhes perguntar sobre essas coisas, disse: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois me verão novamente? Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente, então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão a alegria completa. Agora feche seus olhos. Será que você pode agradecer a Deus, porque hoje nós vivemos esses dias, hoje nós temos pleno acesso à pessoa do Espírito Santo, hoje nós podemos pedir em nome de Jesus e nós iremos receber. Eu lhes falei dessas coisas ainda com os olhos fechados. Presta atenção nessas palavras. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirão ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe de todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você puder, feche seus olhos, coloque as suas mãos no seu coração. Feche os seus olhos e comece a dizer com as mãos do seu coração o quanto você é grato pelo sacrifício de Jesus, e o quanto você é grato pela pessoa do Espírito Santo.